Olá para todos, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Flor, que são momentos que a gente tem de encontro aqui no nosso canal do YouTube da Rio Flor, hoje para conversar um tema muito especial. Novembro é o mês é chamado Novembro Azul, que é o mês onde a gente promove ações de maior consciência sobre a necessidade da gente promover a saúde do homem. O homem é mais difícil, né, de levar até de uma forma empenhada em cuidar da sua saúde, é sempre mais desafiante. A mulher se cuida mais um pouco. Talvez até porque tenha mais desconfortos, né, ao longo da vida, né? Então a mulher passa por várias fases e tem muitas ações, muitas chamadas sobre a necessidade do cuidado com a saúde da mulher. E o homem fica lá escondidinho, né, debaixo da mesa, assim, tapadinho. Vamos ver se eu consigo fugir disso. Mas o Novembro Azul é um momento muito importante para cuidar dessa promoção de saúde. Dentre as várias ações, uma ação que tem sido muito importante e que, de fato, afeta mais o homem, né, no dia a dia, pelo que a gente observa, é a questão do controle do tabagismo. O tabagismo é uma dependência que afeta mais o homem do que a mulher, de uma forma geral, né? Mas hoje, para a gente curtir, falar sobre esse tema, nós temos duas pessoas aqui importantes, que são Flavinha, tá? Flávia Nascimento, que é a vice-presidente da Rio Flor, e a Flávia é coordenadora do Programa de Práticas Integrativas do município de Duque de Caxias e também coordenadora do Programa do Controle do Tabagismo. Olha que legal! Flávia está aqui para conversar com a gente sobre isso. E o Leonardo, que também integra a diretoria da Rio Flor, o Leonardo Barros, que é acupunturista, terapeuta floral, e vem compartilhar a sua experiência aqui, não só, né, dentro da sua atuação nessa área, né, mas também como alguém que deixou ir essa dependência do tabaco, do cigarro, né, que envolve várias coisas. Então, vamos bater esse papinho aqui para a gente poder aprofundar um pouquinho nesse tema. Flavinha, fala um pouco sobre esse tema tão importante, já que você coordena o programa de controle do tabagismo. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, sobre essa dependência que é tão forte, né, que assola não só nosso país, como o mundo inteiro, né, principalmente os nossos jovens, né, porque a idade média de início 15 anos, né? Então, assim, com É 15 anos, verdade. a grande maioria dos tabagistas começam a fumar, né? E por que esse combate tão grande contra o tabaco, né, e seus derivados? É justamente porque atualmente ele é a primeira causa de doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo de alguma doença obstrutiva, seja cardiovascular, seja pulmonar, né, trombose, câncer, são tantas doenças graves, e a gente vê que o primeiro causador disso tudo é o tabaco, né? Além de outras causas que a gente também conhece, como má alimentação, sedentarismo. E Flávia, na Covid teve muitas complicações, né? Fruto também, eu lembrei agora, fruto Sim, também de pessoas que já tinham essa dependência do cigarro, né? justamente essas pessoas já tinham algum comprometimento pulmonar, né? Então a defesa delas para um vírus tão agressivo complicou bastante, né? Como acontece em todo momento, né? E se a gente parar para pensar, dentro de um cigarro, a gente encontra mais de 4
1.720 substâncias tóxicas, né? Comprovadamente 43 cancerígenas, né? Então a gente vê de tudo ali dentro, né? Então são substâncias realmente que elas causam dependência, né, por conta da nicotina, só que junto com a nicotina vem substâncias altamente tóxicas ao nosso organismo, né? E o cigarro, ele, além de causar dependência química da nicotina, também causa mais dois tipos de dependência. Por isso que é tão difícil largar o cigarro. Por isso que muitas pessoas, às vezes, que compram adesivo na farmácia, começam a usar o adesivo e não consegue parar, né? Porque ela não entende o processo de dependência dela. Ela acha que é só a química da nicotina. Só que a gente também tem a dependência psicológica e a comportamental, né? Psicológica seria o quê? A questão da emoção. Eu me aborreci, né? Eu tô com raiva, fiquei triste, fiquei chateado. Qualquer coisa que mexa com o emocional, a pessoa já automaticamente pega o cigarro para ter um alívio. Porque a nicotina é uma droga psicoativa. Em 5 segundos, ela dá a sensação de bem-estar no cérebro. Então, é aquele alívio, a pessoa dá aquela tragada e faz, né? Então, ela está com raiva, ela sente um alívio quando fuma. E também tem a Principalmente as questão primeiras comportamental. tragadas, né, Flávia? As primeiras tragadas têm um Justamente, impacto, né? a pessoa sente um bem-estar momentâneo, só que ao mesmo tempo que é rápido, também a nicotina vai embora rápido do organismo, né? Por isso que daqui a pouco ela quer fumar outro cigarro. É. E também tem a comportamental, que é aquela que tem gente que já acorda com o cigarro na mão. Já é automático, ele já levanta da cama, pega o cigarro, já levanta com o cigarro, né? Ou ele, por exemplo, pega o cafezinho, não tá nem com vontade de fumar, mas ele já associou o cafezinho ao cigarro, a cervejinha ao cigarro. Tem gente que só consegue ir ao banheiro, né, É. fumando, porque ele já associou aquilo, né? Então, assim, às vezes ele não estava nem com a falta da nicotina, mas ele associou a ida ao banheiro, por exemplo, a fumar. Então, assim, é um vício, uma dependência muito complexa. Por isso que a pessoa precisa realmente de um acompanhamento. E eu quero deixar um recado aqui. Não, mas eu já tentei parar 3, 4, 5 vezes. Vai tentar a sexta. Porque a maioria das pessoas não conseguem na primeira vez, né? Então, elas precisam de um acompanhamento mesmo. No SUS, a gente encontra esse tratamento, em que a gente vai ter a terapia, né? Você vai fazer ali, entender o processo da dependência, você vai entender os gatilhos, você vai entender como o seu corpo fica dependente e você vai ter a virada de chave, de virar e falar, não, a fissura dura 5 minutos, então eu vou fazer alguma coisa para me livrar dessa fissura. Além de receber o apoio medicamentoso, caso seja necessário, né? Então, assim, é importante esse acompanhamento. Muitas pessoas param de forma abrupta sozinhas, né? Às vezes perde um familiar, Aí né, não para o cigarro, consegue, e né? aí Aí fala, não consegue. eu vou parar com isso e joga fora. Ou às vezes, por exemplo, o médico fala: se você não parar, você vai morrer. A pessoa toma um susto e para, né? Mas a grande maioria precisa sim, né? Hoje, um grande vilão é o cigarro eletrônico, né? Então a gente tem que ter Nossa, é muito pior cuidado com os ainda, nossos né? jovens. Já tem casos gravíssimos de pessoas super jovens perdendo um pedaço de pulmão, ficando dependentes de oxigênio, né? Uma coisa que aconteceria, de repente, com o cigarro convencional lá para os 60 anos, está acontecendo com 20 e poucos anos, né? Então, assim, a gente tem que É, ficar alerta, não é um substituto saudável, não é melhor do que o cigarro, é um vilão tanto quanto. Hein, Flávia, já Fala. tem, já tem gente mostrando, né? Já tem médico mostrando o. Porque às vezes o fumante tradicional tenta substituir por uma outra coisa, né? A coisa do comportamento, de ficar soprando a fumaça. E aí ele tenta substituir o vício e aí piora mais ainda a situação. Então, assim, tem essa coisa de piorar quem está tentando, né, parar e os mais jovens que estão entrando achando que é uma coisa mais light que o cigarro, e não é, já está sendo provado que não é, né? E não é. E às vezes eles fumam, né? Aí eles enchem lá o dispositivo e fumam aquilo ali uma noite inteira, né? Tá na É, balada e fuma aquilo. Sim. São 100 cigarros ali,
Então, assim, a chance dele ter um vício mais rápido é muito maior, porque dificilmente ele vai fumar 100 cigarros, né, convencionais numa noite. Mas fumar um dispositivo, ele consegue. No dia seguinte, É, o organismo dele quer aquela nicotina, O que me né? assustou e O foi eu a. uma narguilé vez, e no outro Eita. dia teve um caso do menino que entrou em colapso, porque É, o que. justamente eu vi teve um colapso por causa do cigarro eletrônico, que ele fumou tudo num desses eventos e ele colapsou. O que me assusta é exatamente isso, o peso, né? A capacidade de estrago que esse dispositivo faz. é. O narguilé também, né? Que as pessoas Ah, é usam em pior festa, é aquele ainda. dispositivo colorido, bonito, aí faz aquela roda de amigos. Só que 1 hora de narguilé são 100 cigarros. É. Né? Então eles voltam para casa com insônia, Ainda bota óleo irritabilidade, essencial, né? Botam uns óleos aí aromáticos fica dentro. gostosinho. Aí ele consegue ficar ali fumando durante 1 hora, né? É, Fora que eles trocam a mesma pipeta ali, né? é Ainda isso tem o risco de mesmo. transmissão de outras É, doenças, né? Na época do Covid, então, quer dizer, ainda estamos com a Covid, né? Então, assim, é muito complicado. muito mesmo. E vocês, assim, na experiência de vocês, bem, pelo que eu observo, assim, o programa do controle de tabagismo do SUS é muito bem sucedido, né? É assim, tem um resultado maravilhoso, né? Pelo que a gente já acompanhou. E como é que vocês veem assim a contribuição das práticas integrativas? Vou falar práticas, porque a gente sabe que tem a terapia floral e tem os outros recursozinhos que também contribuem, né? Vocês podem compartilhar um pouco disso? Sim, quem começa? Eu ou Flávio? Para o ímpar. Eu vou falar, Fala, Flávio. eu vou falar de Caxias, como é que está funcionando, né? Depois, você fala da sua experiência aí, que eu acho que é grande virada de chave aí na tua vida, né? Mas a gente usa as práticas integrativas, né, na maioria das unidades, e a gente vê um resultado muito positivo, né? E por quê? Porque as práticas, de modo em geral, elas equilibram, né, as desarmonias emocionais, desequilíbrios, e quem vai quer fumar, segurança muito grande, eu não vou conseguir abstinência, você combater uma dependência. Então, assim, as práticas, elas vêm como esse refrigério, esse alívio, encorajando o paciente, é mais um recurso e vem ali justamente como um tratamento integrativo e complementar, né? Não substituindo o tradicional. E a gente vê um maior número de mulheres que procuram o programa, né? Então, está aqui um Uhum. alerta para os homens: procurem as unidades de saúde, não deixem de procurar, mesmo que já tenha tentado. Hoje em dia a gente tem as práticas, né, para contar, né? Sim. é necessário, porque de fato a gente sabe que faz muito mal, né? Eu já fumei quando eu era adolescente, eu tive a experiência de fumar, mas eu não cheguei a criar a dependência grande, não, né? Então fumava e parava, aquela coisa de adolescente. E aí a hora que eu resolvi parar, o que eu sentia falta, como você falou da questão comportamental, é justamente aonde eu vou botar a mão. Tem a coisa do dedo. Parece que o cigarro preenche um vazio. Então, a questão comportamental, para mim, eu observei que era muito desafiante, né? Eu não gostava muito do cheiro, me incomodava, mas tinha uma coisa do comportamento. E adolescente tem essa chamada, né? Que um fuma junto, tem a questão de você, na hora do trabalho, você dar uma paradinha para tomar café e fumar um cigarro, aí é uma hora que você foge.
né, daquele estresse. Todo mundo entende que você saiu só para fumar um cigarro, é diferente você, ó, eu saí porque eu estou aqui dando um tempo que eu não quero pensar em nada, né? Se você usa um cigarro, é uma desculpa, né? Aí a pessoa não entende, ah, não, mas ele só foi fumar um cigarrinho, né? Então, realmente, a questão comportamental, eu acho que é muito desafiante, né? Léo, fala um pouquinho da sua experiência. Falo sim. É, comigo, quando a Flávia começou a falar assim, né, das questões do tabagista, falou da minha vida, né? Eu passei muito mais tempo, eu comecei a fumar na adolescência, né? E eu passei muito mais tempo de vida fumando do que não fumando. Só que Nossa, chegou um determinado momento em que já não estava mais fazendo sentido, né? É o cheiro, é a coisa. O fumante hoje é cada vez mais marginalizado, né? Não tem lugar para fumante, né? Você chega numa festa hoje, se tem alguém fumando, todo mundo já está, né, torcendo a cara, enfim. Era uma coisa, há 20 anos atrás, era uma coisa muito mais socialmente aceita, eu acho, né? fazia até tipo, né? Eu lembro Sim, de umas sim. propagandas antigas, né, que até vinculava, tipo assim, era esportivo, você dava, era assim, chique, né? Era elegante, né? Elegante você pegar um cigarro assim, e E isso, aí, graças a Deus, caiu, né? Bastante. sim. E aí, assim, o que ela estava falando, É, hoje é o vilão. eu vou repetir aqui. Se você não conseguiu na primeira vez, né, para quem aí está com esse desafio, né, tá, que às vezes a pessoa tem vontade de parar, mas não para por uma série de questões. Ah, eu tentei uma vez, não consegui, e aí arria, né, e acha que não vai conseguir e tal. Tem gente que é tão dependente, mas tão dependente que acha que vai surtar, ou que, enfim. Eu não parei de primeira. A minha primeira tentativa foi justamente num programa do SUS, em grupo, que eu acho sensacional, porque fica um dando apoio para Pro- o outro, né? é. Um fumante entende o outro, né? As questões de dependência. E eu tive, naquela época, isso tem o quê? Uns 10 anos, naquela época eu tive um papel importante no grupo, porque eu ainda não era acupunturista, mas eu sabia a auriculoterapia. Que é usada no programa, né? É Tem usada no aurícula programa. específica para trabalhando os pontos da dependência do tabaco. Exatamente, assim, porque a auriculoterapia ela tem escolas, né? Tem a escola chinesa, tem a escola francesa, tem a É. nossa brasileira, e todas elas têm uma forma de tratar a dependência, né? A coisa da química. E aí, às vezes, eu lembro que eu trabalhava para o INEA nessa época, eu morava na região serrana. E aí, às vezes, eu fazia isso voluntariamente. Às vezes chegava gente no horto e falava assim: cadê o menino do combate ao fumo? Eles não falavam nem auriculoterapia, era o menino do combate ao fumo, porque eu sabia que eu ia botar. Aqui, eu até deixei uma plaquinha de As semente. sementinhas. É, então, assim, ajuda Era o muito no bombeiro, processo. né, Léo? É, mas, assim, o que que eu quero falar com isso, né? Falando da minha história. É que eu não consegui parar na primeira vez, eu fiquei, tipo, afastei um ano. E um ano e pouquinho depois voltei, parei de novo, voltei, aí agora eu parei de vez. Mas não é uma coisa fácil também, gente. Não. Não é uma coisa fácil. Vocês pensam, até hoje dá vontade de fumar, entendeu? Até hoje, de vez em quando dá vontade de fumar. Mas assim, tudo que a Flávia veio falando, o fumante ele vai ter que fazer um processo de desconstrução, né? Ele nasceu sem isso, então ele vai ter É, de alguma maneira ele vai ter que achar recursos para continuar bebendo café sem o cigarro, para continuar bebendo a cerveja dele sem o cigarro. Para mim, o pior é o gosto. Eu adoro cerveja e, assim, ficar com gosto de cerveja na boca e não fumar um cigarro, ainda ficar assistindo gente fumar do meu lado é pavoroso, assim, mas eu consegui. precisa de muita força de vontade, né? Sim, sim, porque, assim, também tem a questão. Consciência.
é a questão de escolha, né? O que que esse vício representa na sua vida? Aí é que entram as PICs, né? As práticas integrativas estão aqui para isso. A aurículo, né? Que é uma coisa pontual ali, ou um estímulo positivo na vida da pessoa, está ajudando o organismo. A gente pode usar floral, por exemplo, né? A gente tem essências fabulosas, assim, em vários sistemas. Tem uma que eu acho sensacional naquele Os Florais do Pacífico, da Sabina Petit, existe uma essência chamada Vanilla Leaf, que é uma folha arredondada e aí sai um pendão do meio. Ela trabalha as questões de autoestima. Nossa, como aquele floral traz a informação a consciência de que você não precisa disso, sabe? Você não precisa desse. Você, na verdade, esse vazio não vai ser completado com isso, né? Então, essa essência, ela trabalha muito bem isso. Legal. Existem outras, né? No Solaris tem alguma, Célia, que ajuda no. Sim, tem sim, tem a Raulita, que trabalha aquela ansiedade, agitação, que tem a ver com a fissura, né? Tem Raulita é aquela a pedra branca com branca os com veios. preto, bandeira branca, meu amor, né? Que fala, ela tira aquela ansiedade, principalmente com a questão da agitação interna, né? Que leva a uma inquietude, tá? Que é a fissura mesmo, né? Aí ela Outra flor, abaixa. Ah, fala. Não é falo, isso. termina. Então, outra flor que eu lembrei agora, que é sensacional e que está em vários sistemas, é a nicotiana, a própria Nico flor que do. tem, exatamente. Minas tem, né? Minas Minas, tem, eu acho Califórnia tem. Califórnia, Califórnia, Califórnia. isso Então, aí. a nicotiana, por exemplo, é a florzinha do fumo. Gente, É, ela é sensacional para trabalhar as questões de ansiedade ligada ao comportamento, à questão da dependência química, bioquímica também, né? Então, é, assim, as práticas integrativas são muito interessantes no combate ao tabagismo, nesse sentido de assegurar que a pessoa consiga lhe dar uma força, né? Dar um acalanto para a pessoa. Mas, independente disso tudo, precisa existir vontade também, né? Porque eu já vi aí é muita aquela gente, coisa de ter a determinação, né? eu Eu, já vi muito. eu... Oi, Hum. desculpa, pode falar. Não, porque eu vejo gente que é assim, quer que o outro pare de fumar, mas o outro não quer parar, entendeu? Não escolheu isso. Ah, dá um floral para ele. E assim, aí eu rebato, né? Tu já perguntou a ele se ele quer um floral? Já perguntou a ela se Uhum. ela quer um floral, Não né? Nesse adianta. sentido. Tem que ter Mas assim, gente, consciência, né? Tem que é, ter consciência, né? A pessoa tem que estar consciente e estar assim com um vínculo forte com a alma, no sentido de estar fazendo esse movimento para o autocuidado, né? Tá se responsabilizando, fazendo as melhores escolhas, como você falou, né? É assim, não é fácil, né? É desafiante, mas qualquer mudança de comportamento, a gente pode pensar em essências específicas, mas qualquer mudança de comportamento, ela vai ser desafiante, né? A sim, questão é sim, você estar consciente do que é que você quer. Porque senão, como você falou, a pessoa vai e começa, mas ela volta, porque ela não está claro para ela o quanto aquilo compromete. É diferente, por exemplo, você bebe, eu tenho uma dependência do álcool. Aí no álcool você incomoda os outros, está bêbado, alcoolizado, briga, né? Às vezes um conflito até de físico, de violência física, né? Ele afeta o teu comportamento de uma forma destrutiva muito mais evidente, né? sim, Então, assim, o cigarro, ele vem te autodestruindo de dentro, né, para fora, né? Você, não, mas olha só, eu tô fumando, mas as minhas taxas estão boas. Já ouvi isso, né? sim, sim. Eu estou fumando, mas eu me cuido, né? Eu tinha
um médico que era cardiologista e fumava um atrás do outro, gente. Então, você vê que a Eu pessoa não conheço um médico está que fuma. consciente. Ela não está consciente, né, que ali tem um processo destrutivo que está ali comendo a sua vida por dentro, E né? aí, a É, Flavinha até pode até me ajudar nisso aí, porque assim, eu lembro que na época também, além da minha ajuda lá, da contribuição com a aurícula, né, com o pessoal, eles forneciam adesivo, tinha umas pessoas que assim, tem gente que fica com muita, assim, fica parecendo transtorno de ansiedade, sabe? Acelera e fica com aquele. Aí tem Sim, é a medicação. abstinência, né? Sim, sim. Mas eu não me dei bem com essas dentro coisas, do, não, gente. é, Eu confesso que aquele Que dentro adesivo bom. lá, do, vale. é, dentro do programa, o recurso de recurso medicamentoso, como você falou, tem um adesivo. Por isso que, assim, apesar de ser um grupo, você faz a anamnese de cada um, você escuta cada um individualmente, né? Que tem pessoas que têm um grau de dependência maior que o outro. Então, por isso que você faz a Ah, sim. anamnese e medica de acordo com isso. Tem pessoas que não vão precisar de recurso medicamentoso, outras vão precisar de adesivo. O adesivo tem vários miligramas, né? Tem goma, né? A goma ajuda muito na hora da fissura, da oralidade, né? De botar na boca ali e mastigar. E como Sim. você falou, tem a bupropiona, né? Que é um ansiolítico, né? Justamente para tirar a pessoa dessa irritação máxima, dessa fissura máxima, né? E como você estava falando, o programa que tem como orientação só aceitar pessoas que realmente queiram parar de fumar. Né? Não adianta arrastar o marido, a gente está falando de homens aqui, né, do Novembro Azul, não adianta a mulher ameaçar, vou te botar para fora, vou jogar sua roupa da janela, senta aí. Ele vai sentar ali, mas dificilmente ele vai conseguir se ele não quiser, porque querendo já é muito difícil, né? É, E Sim. tem que ter uma e motivação forte. justamente, outra função do programa é a prevenção, né? Que a gente fala de tratamento, mas a gente também vai para as escolas, vai para espaços públicos, eventos, falar de prevenção. A ideia é que aquele jovem não comece, né? Não comece, mas para ele não começar, ele tem que entender também de como funciona o vício, porque às vezes ele vê o pai fumando, a mãe fumando, o coleguinha fumando, é natural que ele pegue e comece a fumar. Se ele entender, né, ele já pensa duas vezes, né? Ele pelo menos ele já sabe onde ele na canoa furada que ele está entrando, né? Porque é muito triste a pessoa descobrir depois que já tá com vício, já está ali, né? Mergulhada ali naquela dependência. Então, assim, uma das funções é justamente alertar os jovens, explicar como funciona a dependência, de quanto faz mal, de falar o quanto é ruim dentro da gestação, quanto é Uhum. ruim associar o fumo ao anticoncepcional. Aquela jovem precisa entender os riscos que ela está se colocando. Então, o programa também faz essa vertente da prevenção, né? Ainda mais agora com cigarro eletrônico, a gente tem que estar mais nas escolas ainda, mais do que nunca, né? E assim, acho que as práticas vieram para ficar dentro desse processo todo, porque assim, os relatos são realmente de como o próprio Léo, né, já vivenciou isso, né? Os usuários realmente eles percebem uma melhora muito grande, aumenta a força de vontade, né? Não só Ajuda Para muito. não dos desistir, corais. né? Para não desistir. Justamente, justamente. E Sim, você falou ajuda uma muito. coisa importante, que é a questão da oralidade. Eu também já ouvi o relato de mulher, aí, embora a gente esteja falando da saúde do homem, mas em relação à dependência do cigarro, que é fumar para não comer. Gente, Tem porque em vez essa de que eu não quero comer, engordar. que eu não quero engordar, em vez de comer, eu fumo um cigarro. Eu já ouvi esse relato, falei, fiquei chocada de ver, né? Que é uma forma de você estar ansioso, você quer botar uma coisa na boca, tem a coisa da oralidade, de você ter essa gratificação oral, aí você vai e acende um cigarro, que aí ele diminui a fome. Eu já ouvi esse relato, gente. Então, o É, seu organismo está ali desesperado por alimento, você dá para ele
um choque, né, daquelas 4.000 e poucas substâncias, pum, pancadão, né? E o que acentua a dependência, né? Então, Justamente. Sim. isso é E a gente gravíssimo. explica isso também. A gente explica que por que que as pessoas engordam? Porque em 2 dias o paladar dela restabelece, né? Então aquela comida que ela já comia por comer já começa a ficar gostosa, ué. Aí ela redescobre o sabor da É, comida, né? Então, mas ela entendendo que esse exatamente, processo vai acontecer, ela consegue não cair na armadilha de sair comendo mais, né? Se ela não entende é, esse processo, ela vai acabar engordando ou trocando um vício pelo outro, a botar uma balinha toda hora. Aí exatamente, a que gente fala, a balinha é mortal. Eu é, tenho uma faz umas Mas história tirinhas de familiar, cenoura. é, eu tenho uma história familiar que é um relato assim incrível da minha tia, que eles fumavam, os meus tios, desde criança, que roubavam o cigarro do nosso, que a gente chamava vô velho. O vô velho era o pai da minha avó, né? Então, o meu biso e os meus tios, né? Eles pegavam lá cigarro. Então, 6, 7 anos já estavam pegando cigarro para brincar, então aquele vício. E a minha tia não teve filhos. E quando a minha priminha mais nova teve filho, aí ela curtiu os sobrinhos, né? Ela foi professora, muito tempo curtia demais a criançada. E quando a minha sobrinha teve filho, o meu priminho, né, em segundo grau, amava minha tia. E ela teve aquela dedicação afetiva incrível com ele. Ele era uma gracinha, né? Ainda é uma graçona agora, porque já está grande. Então, e aí um dia a minha tia era assim, ela não podia pensar que o cigarro poderia acabar. Então ela tinha aqueles pacotes de maços de cigarro estocados, porque ela acordava. Eu até quando fiz o curso do tabagismo, eu lembrei dela também, porque em torno de 2 horas você tem a vontade, tende a acender outro cigarro, né? Foi o que foi falado lá no curso. E ela acordava de madrugada, de 2 em 2 horas, e levantava, fumava e voltava para dormir. Aí um dia ela foi beijar esse sobrinho amado, e ele falou: tia, não me beija não, que você está fedorenta. Por quê? Porque ela estava com o cheiro do cigarro. Ela ficou tão impactada com aquilo que ela falou: não fumo mais. Olha a questão emocional, afetiva, né? Ela foi para casa, pegou os pacotes de cigarro, ela falou: se não serve, minha tia é radical, né? Dá para ver, né? Se não serve para mim, não serve para ninguém. Destruiu tudo e jogou tudo na lixeira. Passou uma noite quase morrendo, se atirando da janela, né? Aí foi sozinha, tá? Na farmácia, comprou adesivo, que tem aquele adesivo que vende, né? Na farmácia, se aplicou adesivo lá de uma forma muito louca, né? Que ela não compartilhou isso com ninguém, tá? Ela fez sozinha. ela fez Ficou lá sozinha. dias, fez radical, punk. Aí ficou lá se unhando, subindo pelas paredes, e aí ela parou de fumar. E aí, quando ela parou de fumar, é exatamente isso que você falou. Ela falou: meu Deus, redescobri a vida. Por quê? Tudo mudou. Ela redescobriu o sabor das coisas. Ela redescobriu, gente, a cor das coisas, porque ela disse que o olho dela foi clareando. Ela percebeu isso, tá? Ela estava tão intoxicada que ela falou: não, gente, a cor das coisas foi mudando. E ela redescobriu, ela falou: eu
não sentia mais gosto de nada. Eu achava que eu estava sentindo o gosto da comida, mas eu não estava sentindo gosto. Eu só sentia o gosto do cigarro. Ela redescobriu. Aí foi lá para a nutricionista, porque ela queria comer tudo, né? E ela disse que a fruta que ela mais percebeu o sabor foi a maçã. Ela falou: nossa, o sabor da maçã é uma outra coisa. Eu não tinha mais assim aquela delícia, né, do paladar. Gente, dava até emoção, né? Então ela parou de fumar mesmo, tá? Ela parou de fumar mal mesmo. Depois de um tempo, o que que ela fez? Ela fez um apendicite grave. E aí descobriram que ela tinha uma massa imensa naquele abdômen que foi crescendo ao longo da vida, intoxicada ao extremo, gente, tá? Aí teve que fazer uma cirurgia que salvou a vida dela, né? E o médico falou: ainda bem que a senhora parou de fumar com essa cirurgia que a senhora passou. Se a senhora ainda fosse fumante, a sua recuperação ia ser muito difícil. Então, a motivação para você mudar o comportamento precisa dessa tonalidade, né, emocional, afetiva grande. E isso floral contribui muito, né? Consciência, Demais. clareza mental, determinação, né? Comprometimento com o seu processo de autocuidado. E o floral ainda tem a questão do detox, né, gente? Sim. Dessa limpeza do teu sistema, né? Fazer um detox para você promover a purificação do seu corpo, tá? Porque o floral ajuda muito. Eu também acompanhei uma pessoa que também fumava desde criança, 9, 10 anos, e quando ela escolheu parar de fumar, ela escolheu, porque a, a parceira dela fez um infarto e ela ficou, aquilo teve um impacto. Será que a gente precisa passar por uma coisa tão grave para decidir melhorar? É interessante, né? Parece que você tem que ser jogado mesmo na fogueira para despertar a tua percepção. Não basta você assim, olha só, eu quero viver melhor, né? Parece que a pessoa tem que passar por uma coisa dessa. Essa companheira teve um infarto e ela decidiu parar de fumar. A Mas maioria dos aí, Olha que relatos que eu interessante. tenho é por passar por coisas graves, né? é, E olha que Ou, interessante, foram 3 casos aqui. O Léo ah, percebeu que não era mais para ele, né? Ele teve assim, uma foi consciência de que ele legal queria dele, parar. né? Ele não teve notícia. Ele teve a consciência, isso não serve mais para mim. Essa última pessoa que você falou foi pela dor, né? De ver a Pela dor. companheira passar um sofrimento. E a sua tia foi por amor, Foi né? pelo amor. É incrível, assim. Ela também teve aquela. Foi por amor. Então, assim, É, as motivações elas são diferentes, mas são um choque. Não deixa de ser um choque. Ela ouviu é. de quem ela amava. Vocês, né? Vocês não está Foi o bem. Isso não medo tá da legal, né? O rejeição, Léo né? teve Foi o aquela medo da consciência de rejeição. justamente. E o Léo, eu acho que o Léo já por estar envolvido com as práticas, né? De já Maturidade, né? provavelmente já Mais estar fazendo uso de floral, maturidade. ele já teve aquela consciência de falar, isso não tá legal pro teu corpo, gente, né? imagina, Muito interessante imagina, esse assim, relato. vou contar o que acontecia, né? Assim, você está participando de um retiro, que nem já aconteceu comigo, assim, está participando de um retiro, ajudando as pessoas a perceberem questões profundas da própria vida, e aí acaba o dia lá, eu tô lá com um cigarro. Eu fui Fumando, é. diminuindo, né, durante o tempo, mas aí as coisas começaram a não encontrar, sabe? Vou fazer reiki para todo mundo. Aí eu vou fazer reiki para todo mundo.
com a mão amarela de nicotina, né? É, Aí começa a não ter congruência, né? é o despertar da consciência, né? De uma É, maturidade. Eu vejo que Exatamente. isso é a maturidade da alma, né? Da sua personalidade, que percebe que a sua alma ouve mais o chamado da alma, né? Olha só, não tem nada a ver E isso. aí, e aí assim, uma coisa que, como eu parei, voltei várias vezes, das últimas vezes, eu não prometia nada a ninguém, porque eu entendi que isso era uma coisa comigo. E aí Sim, tem Floral do Meio também que me ensinou isso, né? Léo, é. isso não é com ninguém, é com você. Porque aí, assim, aconteceu de eu voltar a fumar e ninguém veio reclamar no meu ouvido. Porque até então não tinha programa, não tinha falar nada, não tinha falado nada com ninguém. Ué, você voltou a fumar? Voltei. Entendeu? E aí Isso dá também tem. raiva, né? Quando vem essa Sim, cobrança externa, dá raiva. Aí você fala, sim, pô, mas sim. eu que estou fumando, me deixa em paz, né? É Eu tenho assim. alguns amigos e algumas amigas que fumam e eu fico na brincadeira. Eu chego perto deles e fico, mas eu fico de sacanagem, sabe? Eu fico de Mas bobeira. depois que a gente para de fumar, se tiver uma pessoa a quilômetros fumando, você sente. Eu senti isso, embora eu já tenha muitos e muitos anos que eu fumei, mas não fumei muito. Mas eu passei a ser chata. E eu tive que me trabalhar um pouco, porque se eu sentia o cheiro de cigarro, eu falava, nossa, que cheiro de cigarro, como se fosse, porque Como você se mudou o padrão e aquilo te irrita. Não, não me irrita não, mas assim, eu te entendo, porque às vezes tem a coisa também da lembrança, né? Aciona coisas no É, cérebro, é imagina. muito forte, muito forte. Você vê que nós somos seres muito complexos, né? Por isso a gente tem que ter entendimento, compaixão com as pessoas que sentem essa dificuldade, porque nós somos complexos. Ali está projetado muitas questões, né, de cada um individualmente, né, que precisa dessa escuta, né? E eu acho que a terapia floral ela acolhe bem nessa hora, né? De você escutar, entender qual é a dificuldade da pessoa, o que precisa ser trabalhado. Às vezes é um trauma, né? Às vezes tem questões mais profundas que vão precisar ser trabalhadas para você chegar nesse lugar de efetivamente abrir mão, fazer a escolha, que isso é que vai mudar, né? Sim, com certeza. Agora É, tem eu, muito. Oi, fala. Fala. eu fico muito feliz que tenha as terapias integrativas, né, no SUS hoje em dia, porque é uma ajuda sensacional, né? É uma ajuda muito sensacional. Eu É, acho que é um aconchego para quem está lá fazendo tratamento, né? é assim, realmente. e também para o profissional que vê o usuário, né, mais animado, mais confiante, né? Isso é bom para todo mundo. É É verdade, satisfatório, né? é verdade, é verdade. Traz um apoio incrível, né? A gente acabou de ter o Congrepix, né? Flávia participou, né, Flávia, do Sim, Congrepix? Você sim. levou, qual foi o trabalho que você apresentou? Acabou que eu nem apresentei o trabalho. Ah, é Eu fui mesmo? mesmo só para assistir tudo, né? Então eu consegui assistir tudo que o Ministério da Saúde está trazendo, né? Para a gente poder conseguir avançar, Ah, conseguir que escutar, ótimo! conseguir escutar os outros estados, né? Ah, isso é Teve bom. bastante experiência de outros estados, outros municípios. Então fiquei lá com o caderninho na mão, né, pegando todas as novidades, porque esse compartilhar de experiência é importante, né? Porque Fundamental, né? e a gente vê que o que a gente passa, todo mundo passa, né? Não é um É, problema, porque às vezes você fica assim, ah, meu Deus, por que que eu não, por que que isso está acontecendo? Mas o que está acontecendo com a gente está acontecendo com todo mundo.
Então, é um momento de troca mesmo, da gente poder falar, olha, comigo eu consegui desse jeito, o outro fala, ó, eu já avancei desse lado. Então, assim, eu acho que o caminhar é esse mesmo, né, do avanço das práticas, é essa conversa que a gente tem que continuar tendo, né? A Rio Flor está sempre, né, participando de todas as frentes, da frente parlamentar, né? A E a gente gente está agora, nas duas frentes parlamentares, né? E eu justamente, acredito que vão ficar mais ativas a partir do ano que vem, né? Que a gente já está terminando o ano. né? Vamos ver o que vai vir. Eu acho que o caminho é esse aí, né, para o avançar. E no ano que vem a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro, aí já vou convidar o povo, né? A gente vai ter no ano que vem, a Rio Flor vai promover o quarto encontro de terapeutas florais do Rio de Janeiro, o quarto em Flor, que vai estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro. A gente já está organizando para começar a divulgação em breve, e nesse encontro a gente vai apresentar trabalhos, né? Vamos ter mesas de discussão, e a questão da presença da terapia floral no SUS vai ser um tema muito importante, porque hoje a gente está no momento de expansão e a gente tem que encarar que o maior desafio não é a presença do terapeuta floral no SUS. Isso é bem mais fácil do que ter os florais no SUS, né? Porque requer financiamento, requer dinheiro, porque muitas vezes você atende a pessoa e a pessoa não tem dinheiro para comprar o floral, né? Assim como a aromaterapia, que também precisa do óleo essencial, que é uma outra coisa muito cara, né? A acupuntura e aurículos são mais acessíveis, né? Reiki não precisa de nada além das mãos do terapeuta, mas o floral, a gente precisa do floral. Então, a luta do floral além de ter terapeutas florais atuando no SUS, nós também precisamos da disponibilização dos florais para os usuários, que é um direito deles. Então, nossa discussão envolve também a questão dos recursos financeiros disponíveis para as práticas como um todo, em especial para a terapia floral. Isso também foi conversado, Flávia, no Sim, Congrepix? os temas principais em relação ao SUS foi o financiamento, né, a questão da formação profissional, né, a questão da informação dos dados, né, como o Estado Informa, e né? e o Ministério ficam sabendo do que está sendo feito, né, porque às vezes a gente tem dificuldade de informação. Então, a questão de financiamento informação foram os temas mais discutidos, né? Porque a gente não adianta a gente ter, é o que você falou, ter o profissional, mas não ter o insumo, né? Ou a gente É, ter o insumo, mas e esse profissional? Cada um está fazendo o que sim, quer. Um fala que 30 horas é suficiente, o outro já julga que é 50 horas de formação. é. Essa formação é online, essa formação é presencial. Acho que isso tudo tem que vir do Ministério, né? Tem que ficar tudo alinhado, né, para que todos os municípios sigam a mesma orientação, porque a gente é um SUS só, né? Então, assim, Exatamente. cada município vai fazer o que pode, mas dentro de uma proposta única, né? Então, eu acho que tem É. que ser bem nesse caminho aí. A gente começou essa discussão, né? Mas teve mudanças na coordenação e agora estão sendo feitos ajustes. A gente chegou a apresentar uma matriz curricular mínima, né? Mínima de 180 horas de formação e desejável 360 horas, que é a formação plena, que não Sim. seja focada só em conhecer repertório, que é conhecer repertório, a gente adora, né? Cada vez que você conhece uma essência, ai, meu Deus, que essência maravilhosa! Você fica deslumbra, mas isso não faz você um terapeuta. Existem outros conhecimentos que a gente precisa usar na formação. Tanto é que nosso curso, ele da Rio Flow, é um curso abrangente,
que oferece, além do conhecimento do repertório, gostosinho de você viajar, né, na natureza, mas também as técnicas de abordagem terapêutica que são importantes. Eu estou confiante, eu acho que a gente está avançando. Não é um caminho fácil, né? Porque o SUS foi praticamente desconstruído, a gente está agora reconstruindo, né? Assim, muitas coisas foram sucateadas, é uma realidade. A gente está voltando a organizar, até repondo a nível dos municípios, as equipes, né? Rio de Janeiro sofreu muito com isso, né? O município do Rio sofreu muito, perdeu um número grande de equipes. Desarticulou, né? Foram 40 equipes de saúde da família foram extintas. Então, agora se está fazendo, né, um movimento de tentar melhorar, mas a gente quer concurso, né? A gente quer ampliar a assistência, não adianta só contratar, a gente quer concurso, quer resgatar, né, o trabalho de excelência desenvolvido pelo SUS. O SUS é uma coisa maravilhosa. Quanto mais a gente estuda e conhece melhor o SUS, mais a gente fica encantado com o SUS, né? E a presença da terapia floral no SUS é um diferencial, né, no acolhimento, no tipo de acolhimento e na promoção de saúde como um todo. E dá para juntar a terapia floral com os vários programas de saúde, não dá, Flávia? Ah, a gente falou do tabagismo, que é o tema de hoje, né? Mas dá para juntar com todos os programas, né? Saúde adolescente, saúde da mulher, tuberculose, hanseníase, por aí vai, né? A gente tem diversos programas e a gente pode associar as práticas a todos eles. É, eu sinto que dá para fazer um samba legal, juntando tudo, né? Tá bom, gente? Então, Tá aqui, Sim. ótimo. obrigada pela presença de vocês, obrigada por vocês que estão assistindo aqui, né? Vamos estar juntos nessa luta pela terapia floral, pelo SUS, né? E espero que vocês, agora já estamos chegando no final do ano, nós vamos fazer o encerramento do ano, e no ano que vem espero que a gente consiga avançar com os nossos projetos. A Rio Flor vai estar lançando o curso de aprofundamento em terapia floral, vai ter a partir acho que é fevereiro, né? Que já vai ter a turma do aprofundamento. A gente está dentro do nosso projeto lançamento do curso de formação de facilitadores, de professores, para atuar como multiplicadores, né, dentro da terapia floral, que também tem uma abordagem diferente, né? Você dá aula de terapia floral, você precisa ter uma formação também diferenciada. Então, a gente vai estar lançando e vamos estar lançando 2024 o quarto em flor. E eu espero que vocês participem, usufruam dessas possibilidades e se mantenham sempre conosco nos nossos canais de divulgação, assistindo os nossos vídeos, mandando sugestões de outros temas a serem abordados. Fiquem conosco.